Olá, no Alesp Cidadania de hoje nós vamos conhecer o trabalho do Fundo Agbara, o primeiro fundo filantrópico de mulheres negras do Brasil. Para essa conversa eu recebo Aline Odara, que é diretora executiva do Fundo Agbara. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, satisfação enorme estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês, essencial para letramento aí da população, para um tema tão importante, né, que é terceiro setor, projetos sociais e tão invisibilizado. Obrigada por ter aceito o convite. Também temos aqui no nosso estúdio Lívia Maria, especialista de programas do Fundo Agbara. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Reitero o agradecimento ao convite. Para a gente é muito um motivo de honra estar aqui representando o nosso trabalho e acompanhando a nossa diretora Aline Agbara. Aline, começa contando para a gente aí como que foi a criação então desse fundo e como ele funciona. Eu sou a fundadora do Agbara, agora estou como diretora executiva. Eu sempre fui mobilizadora social. Hoje eu consigo entender que desde a infância eu sempre organizei ali os espaços onde eu convivia, que não eram atendidos pelo Estado, não tinha equipamento público de lazer, então sempre mobilizei para que a gente tivesse uma infância mais saudável, mais criativa. E aí veio a minha adolescência. A adolescência é um período muito difícil, né? Então, e tinha que trabalhar em casa também. E aí eu entrei na faculdade já com 27 anos. Eu tive acesso a uma bolsa do ProUni. E durante o período de faculdade continuei trabalhando e sempre organizei muitas campanhas de arrecadação coletiva, muitas vaquinhas para ajudar essa rede de pró-unistas que tinha dificuldade de se manter na universidade. E aí me formo em 2017, trabalho na área da educação, eu sou cientista social, pedagoga, então tenho atuação na área da educação. Começo da pandemia eu já estava um ano desempregada e eu tive uma ótima oportunidade de trabalho. Eu passei no concurso público da Prefeitura de Campinas, eu fui criada em Campinas e que revolucionou a minha vida. Minha família estava passando por muita dificuldade financeira naquele momento. E 2 dias antes do lockdown eu assumi esse cargo. E foi muito transformador para mim acessar recursos financeiros, direitos econômicos, trabalho digno, renda digna, seguridade social. E finalmente conseguir pensar futuro, né? Conseguir me enxergar a longo prazo. E foi muito transformador para mim. Eu me senti muito potente e aí eu pensei que eu queria que outras mulheres, contribuir para que outras mulheres negras sentissem o que eu estava sentindo. E era pandemia, né? O primeiro ano de pandemia, então muitas pessoas à minha volta passando por dificuldades. E eu fiz muitas campanhas de arrecadação coletiva naquele momento. Então, chegou uma hora eu estava com vergonha já de pedir dinheiro para as pessoas toda semana. E aí eu pensei, bom, e se eu sistematizar, então, essas vaquinhas? Então, a ideia inicial era 20 amigos doando R$20 todo mês durante um ano e eu teria R$400 para contemplar, para fortalecer a iniciativa de uma mulher negra. Só que, para minha surpresa, em 5 dias eram 60 doadores recorrentes e 3 meses depois uma rede de quase 300 doadores. E aí também desde o começo convidei outras mulheres próximas a mim para compor o projeto. Fabiana Aguiar, Mariana Pimentel, entre outras, as duas ainda estão no Agbara. E foi assim que nasceu, então foi um fenômeno, e aí a mídia batendo na nossa porta nos 3 primeiros meses, já na mídia local, grandes instituições também, tentando entender que movimento era esse que estava surgindo, né? Do primeiro fundo de mulheres negras do Brasil. E o valor arrecadado é para investimento, é isso? É isso, a nossa missão é lutar por justiça econômica para mulheres negras, né? Entendendo que a gente ocupa a base da pirâmide social, a nós são guardadas os trabalhos mais precarizados, né?
então, que geralmente são ligados a cuidado, né? A gente tem também dados que apontam que mulheres negras são as que menos são valorizadas. 40% das mulheres negras não são remuneradas, inclusive, pelo trabalho que exercem. Mulheres negras recebem 44% menos do que um homem branco. E aí a gente entendeu que a gente precisa lutar, então, contra essas disparidades. E lutamos por direitos econômicos, por justiça econômica. Desde o primeiro mês, a gente atende mulheres negras fazendo aportes financeiros, desde o primeiro mês de Aguibara. Mas, depois de um tempo, a gente conseguiu recurso maior de grandes investidores para conseguir estruturar a nossa equipe. Então, a princípio eram 7 pessoas, hoje a gente está indo para 17, 1 ano e meio, 2 anos depois. E aí a gente mudou um pouco a nossa forma de atuação. Então, e aí eu vou pedir aqui para a Lívia, eu vou dar uma explanada geral. A Lívia é especialista em programas, que é quem justamente coordena essa parte de atendimento às mulheres. Mas desde então a gente tem a Frente de Fomento, que são programas que atendem mulheres negras e enfim, a Lívia vai detalhar melhor. A gente tem a frente de incidência política, porque a gente entende que, além do trabalho que a gente faz, que é mais de atendimento imediato às mulheres, a gente é fruto de um legado, né? Do movimento negro, fruto de cotas raciais, e a gente também precisa passar esse legado à frente, né? Então, a nossa forma é incidir em políticas públicas também que dialoguem com justiça econômica. A gente também tem um núcleo de pesquisa que a gente fundou recentemente, em setembro, entendendo que a gente precisa produzir os nossos próprios dados, a gente precisa ter domínio sobre a narrativa que é contada sobre nós. Então, a gente entende que produzir dados é uma importante ferramenta contra a subalternização a qual a população negra vem sendo submetida ao longo dos séculos. A gente também tem uma consultoria em diversidade para conseguir diversificar as nossas fontes de receita e também incidir no setor privado, para incluir mulheres negras no quadro de funcionários das empresas, mas também para incluir empreendedoras negras na cadeia de valores e na cadeia de distribuição, né, de compras dessas empresas. E a gente tem os nossos projetos especiais, que conta com um festival, que a Lívia pode detalhar melhor, uma formação para pessoas brancas de letramento racial uma vez ao mês, e um jantar de arrecadação de recursos. Assim que a gente atua. E aí a Lívia, ela está à frente da parte de atendimento às mulheres e pode detalhar um pouco também como que a gente impacta, né? Traz impacto positivo para o nosso público. Pode falar um pouquinho dos programas, né? Como a Aline disse, né? A partir de 2021 a gente passa a se organizar nesse formato, né, das jornadas de programas, entendendo, né, uma melhor forma de fazer essa distribuição de fomento, né, do aporte financeiro. E então, dentro dessa jornada, né, a gente abre chamadas públicas, então as mulheres conseguem acessar essa informação, né, e se inscreverem através dessa jornada, e o nosso objetivo é fortalecer individualmente cada uma das mulheres selecionadas. Então, a gente forma turmas por eixos temáticos, né, de acordo com a forma com que a gente capta, né, com o apetite do investidor, enfim. Então, nós abrimos já temas como empreendedorismo gastronômico, empreendedorismo no geral, já fortalecemos também mulheres que atuam com reciclagem, né, territorialmente na cidade de Campinas, que foi onde o Agbara nasceu. Ano passado fizemos um programa também de inserção de mercado de mulheres negras na indústria portuária, em Santa Catarina, em parceria com a Porto Nave. Então, atuamos também nesse território. Fizemos fortalecimento de instituição da sociedade civil, coletivos, associações e ONGs também. E nesse ano a gente está já com a marca de 5 programas
em execução, atuando no ramo da empreendedorismo da beleza, empreendedorismo no geral e também fortalecendo a jornada de mulheres sobreviventes de ciclo de violência. Então, a gente sempre vai abrir um programa por eixo temático e privilegiamos durante essa jornada, né, o fortalecimento técnico, mas também político e social, né, fortalecimento cidadão, entendendo, né, que esse é um espaço de troca entre elas e a gente, né, a gente brinca que é um efeito do Agbara, né, essa troca onde a gente privilegia a contratação exclusiva de mulheres negras para darem as formações, né, e as atendidas também, obviamente, com esse recorte. Então, durante essa jornada, além das formações, a gente incide também em mentorias individuais, então cada uma delas recebe uma mentoria qualificada, né, a depender do tema. E construímos juntas um planejamento, seja ele para o negócio, ou para a carreira, ou para a instituição. Então, em todo final de programa, elas saem com um planejamento, né, munidas de informações a curto, médio e longo prazo, né, e conseguem vislumbrar um futuro para aplicar esse aporte financeiro, que é uma regra, né, a gente sempre dedica aí parte do orçamento de um programa para aporte financeiro para essas mulheres. Então, elas conseguem otimizar, né, o uso desse recurso no final da jornada. E aí também, né, só para adicionar, além do plano, né, do planejamento, a gente ajuda e apoia elas a construírem um pitch para que elas consigam falar sobre suas iniciativas, sobre suas carreiras e os seus negócios, né? O que é pitch? Pitch é um discurso curto, é um discurso rápido, onde elas conseguem organizar as principais informações de impacto e vão prontas para o mercado ou, né, para os seus ramos, sabendo de forma segura a falar sobre os seus negócios e organizações. Então, essa é a nossa metodologia, né? E também a principal forma onde a gente atende diretamente as mulheres, mas como a Aline citou, a gente também tem a frente de projetos especiais, que é coordenada por uma outra companheira nossa, que fica em Pernambuco. E aí fazemos essas jornadas anuais, então também temos o festival, né, que acontece anualmente em comemoração ao nosso aniversário institucional, onde a gente, além de proporcionar uma feira de economia criativa com as próprias mulheres da rede, a gente também promove debates pertinentes ao tema de justiça social e direitos econômicos de mulheres negras. Então, ele é aberto ao público. Obviamente, nosso principal objetivo é trazer mulheres negras para esse espaço, mas ele é aberto a todos os públicos. Sim, inclusive a gente busca apoio de parlamentares para emendas, para que a gente consiga realizar esse festival e consiga ampliar o impacto, né? E é um festival que ele projeta, né? A gente tem esse objetivo também de popularizar o que a gente faz, popularizar o nosso trabalho, para que, difundir o nome do Agbara, para que a gente consiga não só captar mais investimentos, mas também promover, é um compromisso nosso com o letramento racial da sociedade. É isso, a gente faz muito conteúdo sobre isso, a gente tem o jantar, o festival, inúmeros programas que atendem não somente as mulheres, mas que são abertos para o letramento da sociedade, e isso ajuda também a gente a cumprir lá as metas que a gente tem estabelecidas na nossa teoria da mudança, né? Que é o impacto maior que a gente quer causar, que é de vida digna, mulheres negras acessando direitos econômicos, podendo gozar de seguridade social, de saúde, educação de qualidade, mas também de uma sociedade letrada, porque a gente entende que o racismo estrutural é concentração de poder nas mãos de um grupo étnico apenas, né? E esses poderes, eles são simbólicos, mas eles também são materiais. Então, para que esses poderes cheguem até as mãos de mulheres negras, tem um outro lado que precisa estar consciente de que, e além de consciente, precisa agir, né? Para que as realidades de mulheres negras sejam transformadas, para soltar esses poderes, para que eles circulem e cheguem até as mãos de mulheres negras também.
Então, o nosso compromisso é difundir o nome do Aguibara para que mais pessoas se letrem, mais pessoas se entendam como parte do problema, né? Porque o racismo não é um problema do negro, né? O racismo surge da relação entre pessoas negras e pessoas brancas e que prejudica somente um dos lados. Então, é necessário que pessoas brancas se racializem, que se vejam como parte do problema e se autorresponsabilizem para pensar soluções também, né? No final das contas, não são as pessoas negras que são beneficiadas. Então, é um esforço comum e contínuo que a gente tem que fazer para mitigar os efeitos do racismo estrutural. Conta para mim um pouco de alguns resultados, alguns cases de sucesso, pessoas que passaram com vocês, que tiveram essa orientação, esse encaminhamento e também o apoio, né, o aporte financeiro para começar um negócio. Eu acho que eu posso começar falando das primeiras mulheres que a gente atendeu. É importante dizer que a gente atende mulheres de todo o Brasil. E a gente tem reserva de vagas para mulheres negras do Norte e Nordeste, entendendo que há uma concentração absurda de renda aqui no Sudeste e que o conceito de pobreza é relativo, né, a depender dos territórios. Então, a gente atende mulheres de todo o Brasil, a gente também privilegia mulheres que sejam egressas do sistema prisional, mulheres trans, mulheres mães solo, mães com mais de 3 filhos, mulheres acima de 50 anos. E então é isso, né? O nosso público ele é de mulheres negras, mas também tem vários recortes, né? E desde o começo a gente teve esse compromisso assim de olhar para essas especificidades. Então eu me lembro que lá no comecinho, né, em 2020, quando a Aguibara nasce, a gente criou uma rede, e nasce em Campinas a princípio, e depois a gente faz esse processo gradativo de expansão. A gente criou uma rede muito sólida de mulheres negras ali na cidade, porque não havia outra iniciativa referência para atender empreendedoras negras. É importante dizer, como a Lívia trouxe, hoje a gente atende empregabilidade, empreendedorismo e fortalecimento da sociedade civil, né, fortalecendo ONGs e coletivos liderados por mulheres negras. Mas no contexto de pandemia, onde as mulheres negras foram as que mais perderam seus empregos, as que mais tiveram seus negócios fechados, as que atuaram na linha de frente do Covid, a gente priorizou o atendimento de empreendedoras, né? Que era quem estava ali se virando, vendendo almoço para comprar janta, com dificuldade de pagar o aluguel. E aí a gente cria essa rede muito fortalecida, assim, muito forte de mulheres negras em Campinas. E essas mulheres, hoje em dia, não vou citar nomes para não ser injusta, mas elas criaram um coletivo e agora elas têm um espaço, elas fazem formações de empreendedorismo para outras mulheres. E elas também têm uma feira que elas realizam periodicamente somente com empreendedoras negras. E essa sempre foi uma preocupação nossa também. A gente sempre lança um desafio de como que você pode replicar. O Aguibara tem recursos limitados ainda, apesar de ser um fenômeno, né? A gente capta hoje internacionalmente, a gente consegue, ter uma equipe mais estruturada, mas a gente ainda tem recursos limitados. Então, a ideia é que essas mulheres que têm acesso aos nossos programas, que elas consigam replicar esse conhecimento também. É um desafio da roda próspera, assim. E elas absorvem isso e mulheres negras fazem isso por excelência e de forma muito espontânea, né? E aí tem esse grupo em Campinas que faz isso. Aí a gente tem um outro exemplo, que é a nossa rede de mulheres negras em Salvador. Eu estive lá recentemente, já tive outras vezes, sempre que a gente pode a gente se reúne.
E elas também formaram um coletivo, as que foram atendidas pelo nosso programa AG1, que foi voltado para mulheres do ramo da alimentação. Elas se reuniram em um coletivo para fazer ações que possam impactar e gerar mais qualidade produtiva, mais acesso para mulheres negras da alimentação de lá, da região metropolitana de Salvador. São infinitos os casos, não sei se a Lívia lembra de mais algum também. Ah, só mais um. Tem um que é uma mulher incrível que a gente atendeu, ela é de Minas Gerais, e ela entrou, ela é uma mulher trans, ela entrou, não tinha muita ideia do que fazer, ela teve a ideia do negócio dela durante a nossa jornada, e aí ela conseguiu mobilizar pessoas para colocar esse negócio em andamento, e ela contratou, com esse compromisso de contratar outras pessoas trans também ali para atuar no negócio dela. Incrível essa história, me enche de orgulho também. E é importante dizer que essas histórias são as histórias que mantêm a gente em pé. É muito legal captar recurso, é muito legal levar a palavra, levar ideias, né, de consciência racial, de acesso para a população negra, para outras pessoas, mas o que faz o coração bater mais forte mesmo é ouvir como que elas continuam replicando o nosso trabalho, como que nosso trabalho impactou a vida delas. Isso para mim é o que mais tem de especial. Que a mulher já tem essa veia também empreendedora, né? Principalmente quando aperta. A mulher sempre dá um jeito, né? Ela resolve. E a mulher da periferia, a mulher preta, ela se vira. Na pandemia foi necessário. Muitas eram domésticas, trabalhavam em casa de família e foram as primeiras a irem para as casas, né? Fala um pouquinho também para a gente, Lívia, dessa experiência que você teve com essas mulheres. Eu chego no Agbara no ano passado, né? E já pego essa estrutura de programas andando, mas eu acho muito importante a gente destacar também que existe um romantismo em torno do empreendedorismo também, que não é a realidade dessas mulheres, não é a faixa de renda de grandes empreendedoras ou de uma estrutura que talvez as pessoas pensem, né, nesse contexto de startups e de coisas que acontecem para pessoas privilegiadas. Então, não existe narrativa romântica e a gente atua, de fato, num problema social, né? O Agbara, ele nasce dessa necessidade de um problema social e continuamos trabalhando arduamente para mitigá-lo. Então, é muito emocionante, a gente fala, de fato, né? Trabalho com mais uma companheira, somos duas aí tocando, por enquanto, né? Tocando essa frente de programas, e a gente, nesse contato diário com elas, a gente sempre percebe uma gama infinita de interseccionalidade de violência, de Estado, enfim, de vários contextos que a gente acaba, enquanto fundo, né, atuando e se programando para conseguir apoiá-las. Então, eu acho que falando também, são inúmeras histórias, acho que a Aline trouxe boas representações, e eu acredito também que seja importante a gente destacar de uma coisa que não é tangibilizada, né? A gente não consegue, através dos nossos números, quando a gente traz, a gente, né, enfim, número de pessoas atendidas, de recursos repassados, acho que tudo isso traduz o nosso esforço, mas mais do que isso, essas narrativas, esses depoimentos, eles trazem esse poder essa palavra que eu nem gosto tanto, né, que é o empoderamento, mas o quanto que esse fortalecimento causa um efeito de perpetuar esse trabalho e de uma puxando a outra. Como a Aline disse, a gente tem essa rede organizada em vários estados, né? Hoje a gente, enquanto fundo, falando da área de fomento, a gente atende os principais estados, né? Bahia, Pernambuco, depois vem São Paulo, porque a gente já fez programas presenciais aqui, e também Santa Catarina, que o nosso programa a gente atendeu mais de 30 mulheres lá. Mas assim, falando, né, da média, a gente percebe muito o quanto que elas continuam se
se aquilombando ali, se juntando. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de levar um time de consultores que estão apoiando a gente num projeto pro bono, né? Agora nesse ano, e aí a atendida que fica aqui em São Paulo, né? Ela falou, o mais incrível é o quanto eu passei a ter coragem. Eu não tinha coragem de contratar uma pessoa, eu precisava fechar minha loja quando eu ia produzir, porque ela e o esposo, né, eles são sócios. Eu não tinha coragem de contratar uma pessoa. E depois disso eu vi outras companheiras que fizeram e deram outro passo, a gente continua trocando e tal. Alguém já implementou uma ferramenta, a outra ainda não, e a gente se ajuda. E é muito legal porque elas saem com esse desejo de trazer um retorno não só para a sociedade, mas para outras mulheres negras também, né? Muitas delas são mentoras, elas voltam como mentoras nos nossos programas. Hoje eu acho que já tem quase aí, eu diria, metade do nosso time de mentoras são mulheres que já passaram pela nossa jornada de fortalecimento. Então, eu acho que é isso, né? Mais do que os números, esse poder que a gente, quando se une, passa a perpetuar, né? Eu acho que é interessante pontuar. Bom, nós vamos aproveitar para fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais desse empoderamento, né, de ter coragem para avançar e ajudar outras mulheres, inclusive. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, hoje conhecendo um pouco mais do trabalho do Fundo Aguibara. Eu tenho aqui a Aline Odara, que é a diretora executiva, e também Lívia Maria, que é especialista de programas. Bom, terminamos então falando sobre a questão do empreendedorismo. E você tem até uma questão para trazer para a gente, essa de que muitas vezes não é porque é um sonho, ou porque a pessoa olha e fala, não, esse é o propósito da minha vida. É falta de opção. Isso, é falta de oportunidade. A Adriana Barbosa, da Feira Preta, ela usa um termo que é muito bom, que é o se-virologia, né? Que a gente se vira o tempo todo para conseguir sobreviver. E é isso, a Aguibara, como a Lívia bem colocou, a gente trata o tema de empreendedorismo com muita lucidez e pé no chão, porque a gente sabe que o empreendedorismo não é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Essa ideia é vendida de que, e aí a responsabilidade é totalmente individualizada, né? E transferida para a empreendedora, para o empreendedor, que basta você se dedicar e trabalhar exaustivamente no seu empreendimento que as coisas vão dar certo para você, quando na verdade a gente sabe que o que faltam são políticas públicas de inclusão produtiva, tanto para a empregabilidade quanto para empreendedorismo. A gente tem exemplos de outros países que adotaram já políticas, como a África do Sul. Há um índice que mede o compromisso de empresas, que também delibera sobre contratações, né, estipula uma meta de contratação de pessoas negras para cargos de liderança. A gente tem também a cidade de Nova York, que adota uma série de políticas para incentivar a criação de negócios por minorias. E, inclusive, tem 30% das compras públicas de Nova York são destinadas a empreendedores de minorias. Então, a prefeitura tem que comprar 30% de tudo que compra tem que ser de minorias. Então, há exemplos, é possível, né, mudar esse cenário. Mas do jeito que é colocado hoje, né, que é tudo na conta do empreendedor, a gente sabe que é uma falácia, que não funciona. É isso, né? Uma coisa é você ter um capital de R$200 mil para começar um negócio, R$1 milhão e se dizer empreendedor, e outra coisa é ter R$10 e decidir fazer brigadeiro porque é a sua única saída. É dispar, né? Então, a gente sempre... Só que também tem um outro lado, né? Que a gente entende que
estudando, né, se aprimorando, indo atrás de conhecimento. A gente oferece os programas de formação técnica para essas empreendedoras. Estudando já é difícil. Não se aprimorando, não indo atrás de conhecimento, de pensar no seu diferencial, fica impossível. Então é isso, a gente sabe que quem ocupa o mercado informal de trabalho brasileiro é a população negra. Então, para a gente também é ter cuidado, mas é entender que ainda é a realidade da nossa população. Então, a gente quer prover o nosso público, é isso, né? Das melhores oportunidades de acesso a conhecimento. Lívia, conta como funciona também o programa de empregabilidade. A gente sabe que tem muitos desafios para a questão do emprego para o negro, para a mulher negra. Entram várias questões, né, que são colocadas pelas empresas. Como que vocês têm lidado com isso e conversado com as empresas? Cargos de chefia, por exemplo. Tem uma pesquisa que eu quero citar, mas já peço desculpa se eu não trouxer o dado corretamente, mas que numa curva de crescimento, talvez para falar de igualdade em cargos de liderança e de distribuição de renda dentro de empresas, se a gente continuar no ritmo que está, sem políticas afirmativas ou sem ações do ESG, né, que é um termo agora muito em alta no mercado, né, que fala sobre meio ambiente, parte social e governança, a gente demora 90 anos para entrar começar a entrar num lugar de igualdade. Então, eu acho que falar sobre empregabilidade, sobre ações afirmativas dentro de empresas se torna cada vez mais urgente, né? Hoje, bom, o Agbara está indo para o seu 4º ano de existência, né? A gente realizou o primeiro programa de empregabilidade por um apetite mesmo dessa região, por um interesse da empresa, e temos conversado com várias, né? Acho que a Aline pode até me complementar, porque a gente se complementa na atuação, ela que está mais à frente nesses diálogos. Mas é de suma importância, né? É de suma importância, eu acho que é redundante até falar isso, mas e perceber também o quanto foi muito transformador, né? Quando a gente fez o evento lá de encerramento, poder conversar com elas e ver o quanto de se sentir reconhecida mesmo, de se sentir com uma oportunidade, né, de estar ingressando ali. A gente fez especificamente dentro da indústria portuária, então foi um recorte que ainda é mais racista, né, mais de pessoas, de homens mesmo e menos mulheres. Então, eu acho que isso é urgente, a gente quer cada vez realizar mais parcerias e enfim, construir futuros possíveis também fora dessa jornada, né, como se a gente estivesse fadada a empreender, né, a subsistir através dessa mão de obra. E eu acho também interessante, já falamos bastante sobre essa parte, mas também falar sobre ancestralidade, né, também falar sobre um termo que tem ganhado luz e várias mulheres negras e pesquisadores têm estudado sobre as ganhadeiras, né. Ontem mesmo a gente fez uma programação aberta, que eu até acabei esquecendo de citar, que em cada programa a gente oferece aulas abertas sobre temas pertinentes ao que a gente está trabalhando, então é aberto ao público, todos são muito bem-vindos, só acompanhar nossas redes sociais que vocês conseguem fazer a inscrição. E ontem mesmo a gente estava junto, né, com uma rede de pessoas discutindo sobre isso, né, o que mudou, né? O que mudou das mulheres negras que trabalhavam para poder comprar alforrias, para poder subsistir, né? Hoje a gente vê estatisticamente mais de 22% dos lares do Brasil são chefiados por mulheres negras, né? Então a gente tem também esse legado e a gente está trabalhando aí, é um dos caminhos, né? A empregabilidade, para a gente ir rompendo com essa lógica, mas também que dê oportunidades justas para as que realmente têm o talento nato da negociação, né, dos nossos ancestrais. O mercado é uma linguagem que é ancestral do povo preto, então também que quem queira realmente exercer tenha oportunidades justas e de escalabilidade também para isso, né? É importantíssimo trazer referência também, né, para essas mulheres, de outras mulheres que são potência, porque é isso, né? A hegemonia da narrativa, né? Da educação, que a gente sempre teve acesso na escola, ela não é nossa, né? Nunca teve nas nossas mãos. Então, a gente cresce com
praticamente nenhuma referência de pessoas negras bem-sucedidas em suas áreas. Então, para a gente é importante, e ainda mais, né, vamos além, que falar sobre ancestralidade é falar sobre autoestima. E ninguém gere um negócio, ninguém é bem-sucedido à frente de um negócio se não tem a sua autoestima muito bem trabalhada, se não tem segurança, autoconfiança. E a única forma da população negra, né, porque é isso, né, a gente é resultado de um sistema econômico que exclui a população, não só exclui, mas ele é formado em cima do trabalho negro, de sangue negro. Esse sistema, ele teoricamente se encerra com o fim do Brasil colônia, com o fim da escravidão também, mas o que permanece para a gente é a colonialidade, que é a subalternização da mente de pessoas negras. Né, da gente achar que a gente não pode acessar determinados espaços, da gente não se sentir capaz, é um medo, né? Eu acho que esse é o maior legado do colonialismo, é o medo. A gente tem medo de ser quem a gente tem medo dos nossos traços não serem bonitos, a gente tem medo de ir além, de ousar, de se colocar, medo de falar, né? E esse é o legado a colonialidade, né? Então, a única forma, a gente entende no Aguibara, de conseguir driblar isso é com letramento racial, é trazendo a potência da população negra, é dizendo que, olha, a história que a gente conhece, que tem data, né, datada de 5 séculos para cá, ela não começa ali. Né, centenas de povos que viviam no continente africano estavam produzindo cultura, estavam produzindo ciência, estavam produzindo formas muito complexas de sociabilidade. E a gente tem uma herança. A nossa herança não pode ser só a herança do medo, a nossa herança não pode ser só a herança do fracasso, da escassez. Né? E para driblar isso é somente com conhecimento. Então, por isso que é importante, né, que a Lívia traz, sim, a gente dá formação técnica, elas saem com plano de carreira, com plano de negócios, com plano de vida, um plano de desenvolvimento institucional, mas do que vale isso se eu não tenho autoestima para estar à frente disso? Né? E construir autoestima não é falar, olha, vocês são lindas, se olhem no espelho. Não, é saber a importância que a população negra teve, a relevância da população negra na formação do país. É saber a nossa importância, né? E aí a gente tem esse como um lugar muito caro, assim, né, dentro do Aguibara. E a gente quer se aprofundar cada vez mais nisso também. E isso é muito legal porque não é só sobre as mulheres que a gente atende, é sobre a gente mesmo, né? Como falta oportunidade. Eu me transformei depois, o Aguibara mudou minha vida. Né? Tipo, me ver num lugar, poder fazer, isso, é sobre oportunidade também, né? Poder colocar um sonho, tornar um sonho realidade, né? Isso mudou a minha vida. Mas de ser um lugar onde eu me letrei, de ser um lugar onde eu aprendi coisas que eu não sabia, né? Técnicas, de me aquilombar ainda mais, né? De conviver mais com mulheres negras especificamente. E eu acho que eu vejo isso em muitas pessoas da nossa equipe também, né? O quanto que se fortaleceram, quanto que tem orgulho em trabalhar no Aguibara. É claro que a gente tem que desenvolver um monte de coisa ainda e a gente trabalha para isso, para, né, também dar vida digna para quem está construindo a Aguibara. Mas é isso, assim, é esse lugar de entender a nossa importância, a gente é referência para elas, né? Então a gente também tem que estar muito bem posicionada, posturada e calma e ciente do nosso lugar, do nosso papel, né, da nossa cidadania. Então é isso, assim, pra gente e é muito difícil de mensurar isso, né? Porque investidor quer ver resultado. E resultado muitas vezes é o quê? Quanto que ela aumentou de lucro? O quanto que essa organização captou mais depois da jornada de vocês? Importante. Mas também como que a gente mede o ganho que elas tiveram em autoestima?
Como que a gente mede o ganho que elas, a consciência que elas adquiriram de que é necessário a gente se mobilizar em rede? Como que a gente explica isso para o investidor? Isso é o principal. Sem isso a gente não chega em lugar nenhum. E daí o Instituto ele trabalha também com essa parte, com os empresários, né, tanto para a captação de recursos quanto para a absorção deles do mercado de trabalho, mas também você falou do letramento. Então, como que é trabalhar com as pessoas brancas que não têm a realidade da pessoa negra, da mulher, né, não tem essa... Enfim, não conhece, não está junto. Como que é trabalhar com essas pessoas e entender que muitas vezes também o racismo, ele acaba entrando nisso, a falta de conhecimento. Sim, é desafiador. O campo que a gente atua, que é o campo da filantropia, é um campo muito elitizado e muito embranquecido. Ninguém ali vai negar que o racismo existe, né? Diferente de outros setores da nossa economia. Se você perguntar, 99% das fundações, instituições ou institutos empresariais, né, vai dizer que, olha, sim, existe, mas é que tem essa lacuna entre a consciência e a autorresponsabilização, né, e efetivamente fazer alguma coisa. Para a gente é muito desafiador estar nesse campo, representar uma instituição de mulheres negras dentro desse campo. A gente já passou por inúmeras situações também de racismo. Eu entendo muito quem tem pessoas do movimento negro, de organizações negras, que tem dificuldade de dialogar. Eu entendo, porque a gente passa por um processo de 400 anos de violência, né? E aí é muito difícil também a gente conseguir dosar assim e abrir diálogo. Mas o Agbara opta por... esse é o nosso papel também. A gente entendeu isso, de que os recursos ainda estão concentrados nas mãos dessas pessoas e a gente precisa redistribuir esses recursos. A gente precisa transferir renda. Então, para a gente não há outra possibilidade. Não é claro que optar por não... né, se a gente tivesse optado por não dialogar, a gente poderia estar dedicando o nosso tempo a criar outras coisas, né? Mas não tem como, é intrínseco. A gente não tem como falar de acesso à renda se a gente não mobilizar o outro lado. É super desafiador. A gente entende que o advento da internet, a luta do movimento negro, que é histórica e é pouco reconhecida, cotas raciais, né? Promulgação das leis de ação afirmativa de 20 anos para cá, tudo isso fez com que a pauta raça fosse mais debatida, né? Tivesse mais presente nos espaços, a população negra começando a acessar lugares que a gente não acessava. Então, a gente entende que há uma abertura maior, hoje em dia, para esse debate. A gente precisa pensar também em novas formas de sensibilização, eu acho, e de um esforço do outro lado maior também, e de compromisso. Mas é isso, assim, as cotas, elas mudaram muito, né, a forma com que a gente se relaciona aqui em diversos níveis, né, pessoal, profissional, sociedade em geral, e não tem mais como não falar sobre isso, né? Não tem como. E a gente entende que as cotas, elas não são benéficas só para a população negra. Um profissional que se forma dentro de uma sala de aula que só tem pessoas que cresceram e viveram uma vida muito parecida com a dele, não vai alcançar um olhar de outras realidades. Então, ter pessoas negras e periféricas dentro da sala de aula, dentro das empresas, traz um olhar mais criativo. Porque a gente está lá na quebrada, a gente está o tempo todo pensando em como mudar esse espaço, buscando soluções de baixo custo e criativas para ter uma vida melhor, né? A gente faz muito com muito pouco. Essa é uma característica da população negra e periférica e de mulheres negras especialmente. Então, a gente entende que ter pessoas negras nos espaços
a gente tinha que arrumar um jeito de mensurar o quanto que isso é positivo também para pessoas brancas, o quanto que elas não conseguem enxergar mais longe, pensar em soluções mais eficazes para os negócios, enfim, tendo pessoas negras ali construindo junto, né? Então, é desafiador, mas é a única via possível. Uhum. É uma forma também de impactar ali na questão do racismo, porque a informação, ela é um trabalho de formiguinha, né? Mas ela chega a pessoas e pode mudar ali, principalmente na questão escolar, né? Então, você empoderando ali as mulheres, elas vão empoderar suas filhas e isso vai tendo um caminho. Vocês pensam dessa maneira também? Interessante falar sobre essa coisa de aula, porque ontem mesmo, nesse mesmo espaço, a gente estava falando, né, do quanto desse movimento das mães trazerem para dentro das escolas dos filhos, né, o quanto que isso é transformador. Eu acho que a gente vem vendo avanços, né, Aline, assim, não de forma otimista ingênua, mas e até o interesse também dessas empresas, né? Porque o consumidor também passa, aí falando de empresas especificamente, né? O consumidor passa a ter esse apetite também, então acho que passa também por esse lugar, né? De pessoas estarem interessadas em se ver representadas, né? Eu já não compro mais se eu não me vejo representada, já não me interessa se essa empresa está devastando o meio ambiente, já pega mal para mim se eu sei que tem um trabalho escravo ou alguma coisa. Então, eu acho que isso também, né, falando dessa lógica do capital, tem ajudado a mexer na engrenagem, né? E isso que a Aline falou é comprovado também em dados, né? Que empresas com equipes diversas, elas têm ganho em lucro, ganho em produção, porque é isso, a gente é inventivo, é excelente, né? Então, ter essa oportunidade também é um ganho, né? E eu acho que nessa lógica também as pessoas estão começando a olhar para isso, tanto nesse aquecimento do movimento ISD, ASG, né? A gente vê um boom desse movimentação, enfim, eu acho que tem sido um caminho, né? Acho que... E quais os projetos que vocês têm para o futuro? Já tem coisa nova? Ou a ideia é fortalecer o que já tem? A gente passou por um processo de refinar nossa teoria da mudança ano passado, então a gente permanece com ela, né, que é um planejamento estratégico, por assim dizer, por alguns anos, e é o que vem fazendo sentido para a gente, que é fomento, que é produzir os nossos próprios dados, que é conseguir impactar no setor privado, oferecer letramento para a sociedade em geral. Então, a ideia é que a gente continue atuando dessa maneira, conseguindo atingir mais mulheres, mais pessoas em geral, e que a gente consiga perenidade para fazer o nosso trabalho com tranquilidade, porque é muito difícil, a gente entende que a gente perde muito do nosso potencial criativo e realizador quando a gente tem que ficar atrás de dinheiro e de recurso o tempo todo, sabe? Esse é o primeiro ano que a gente vira com recurso garantido, assim, com a maior parte dos recursos para esse ano garantido, com parte dos recursos do ano que vem garantidos. A gente tem feito esse esforço muito grande de ir para fora do Brasil também. Agora a Júlia está na Suíça, no Fórum de Afrodescendentes da ONU. Fomos também para a Conferência da ONU Mulheres agora. Enfim, a gente está mostrando as caras para o mundo, porque os recursos aqui para filantropia, para projetos sociais são muito escassos, né? Quem está gerando desigualdade não está preocupado ainda aqui em mitigar os efeitos, né, da desigualdade. Então é isso, para a gente é prioritário conseguir ter estabilidade no nosso caixa, para conseguir pensar a longo prazo. A Agbara é um projeto muito relevante, é o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil. A gente vê resultados da nossa atuação já dentro do próprio campo da filantropia e do setor social. A gente toca em assuntos que ninguém tem coragem de tocar. Por ser um fundo independente, né, não está vinculado a uma empresa, a uma família, a gente consegue ter mais liberdade também de falar de assuntos que são difíceis, né? Temas difíceis de lidar. E tudo isso promove o avanço do campo. A nossa organização, ela é essencial
Enquanto houver racismo estrutural, infelizmente, eu não vejo acabando, pelo menos aqui nos próximos 100, 150 anos, organizações como a nossa têm que existir. Para isso, a prioridade é existir a longo prazo, né? Investidores, eles querem investir em instituições que apontem para o futuro, que digam, olha, eu tenho um planejamento estratégico de 5 anos. Eu estou pensando a longo prazo, mas ninguém quer investir a longo prazo. Então, esse é um desafio imenso. A gente quer seguir fazendo o que a gente faz, popularizar o nome da Agbara, popularizar o nome, porque a gente sempre abre portas, nunca é só para a gente. Né? A gente sempre abre portas para outras organizações de mulheres negras, porque também é uma vergonha chegar num lugar e, né, onde estão as nossas semelhantes? Né? A gente não quer ser as únicas nos espaços. Então é isso, popularizar o nome, trazer, carregar quem a gente puder junto com a gente e ter tranquilidade para pensar a longo prazo. O racismo estrutural é um problema que vai, né, continuar existindo por algumas décadas ou séculos e a gente precisa existir também para ir lidando com os efeitos disso e tentar mitigar. Porque quando a gente fala sobre promover acesso à justiça, promover justiça econômica para mulheres negras, a gente está falando sobre mitigar uma série de outras questões, como combate à fome, evasão escolar, analfabetismo, violência contra a mulher, genocídio da juventude negra. Mulheres negras chefiam 22% dos lares brasileiros. Nas periferias, são elas as chefes de família. Então, é um mundo que circula em volta dessas mulheres. Só falando rapidamente também de projetos futuros, estamos agora chegando no Amapá, primeira vez nesse território, né? Então, estamos estreando um programa lá que vai dar andamento aí ainda nesse semestre e temos várias programações abertas, assim, disponíveis para os próximos meses, então também acho legal deixar essa chamada aí para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, quem quiser se comprometer, né, que acho que é essa a palavra também que a gente traz de apelo com a causa e a se letrar e a criar repertório. A gente tem uma série de conteúdos preparados aí gratuitamente para os próximos meses e estamos muito felizes de chegar em Macapá com esse programa para empreendedoras no ramo da beleza. Eu acho que da minha parte. E quem que pode participar dos programas? Tem inscrição? Como que funciona? Dos programas, especificamente, mulheres negras de 18 mais, né, a partir de 18 anos. Os critérios de elegibilidade normalmente são descritos no edital, mas no geral, né, se for para empreendimento, que tem um empreendimento a partir de 1 ano, então acho que deixo assim o convite a conferir os editais das oportunidades e normalmente são para mulheres de todo o Brasil, como a Aline já disse, mas reiterando, a gente tem reserva de vagas para Norte e Nordeste, que é o nosso público foco, né, para descentralizar daqui do Sudeste essa produção de poder. E eu acho, isso, assim, a chamada é aberta a todos os públicos, as nossas programações de aulas abertas, festival, jornadas de letramento, não tem recorte racial nem de gênero, então todos são bem-vindos. Acho que, no geral, as informações básicas são essas. Não sei se acompanhar os critérios específicos de cada edital também. Quando a gente tem alguns programas em território, mas grande parte dos nossos programas é online. Então, isso também já é um critério, né? A gente atendia muito mulheres em situação de extrema vulnerabilidade no começo do Agbara por conta da pandemia. Só que em um determinado momento a gente entendeu que se o nosso foco é justiça econômica, direitos econômicos e inclusão produtiva, um público extremamente vulnerável, a gente tem que falar muito sobre cidadania antes de qualquer coisa, né? Antes de se falar sobre empreendedorismo, antes de se falar sobre empregabilidade. Então agora, e pensando também que a gente tem que apresentar resultados para os nossos investidores, a gente quer também ver um retorno maior do nosso trabalho, a gente foca em iniciativas que já estejam um pouquinho mais desenvolvidas, nem tanto também, né? A gente continua atendendo pessoas classe C e D, né? A maioria. A maioria.
Mas é isso, tem que ter ali uma organização mínima de existir há pelo menos um ano. Sim. Porque isso garante que vai continuar também, né? Muito difícil a gente apresentar resultados atendendo um público que, né, daqui 3 meses já não existe mais, né, a sua iniciativa. Mas é isso que a Lívia disse, né? Vamos deixar o convite para acompanhar nas nossas redes sociais o lançamento de editais, próximos editais. E aí lá tem os critérios específicos, a gente tem uma preocupação muito grande com a linguagem nos nossos editais, de ser um conteúdo facilitado também e que seja acessível para o maior número de pessoas. Bom, eu agradeço então a participação hoje aqui com a gente de Aline Odara, que é diretora executiva do Fundo Aguibara. Muito obrigada pelas informações e também dá um endereço para a gente, tanto das redes sociais, né, também do site. O nosso site é o fundoaguibara, agbara.org.br, e o Instagram, né, instagram.com/fundoaguibara ou @fundoaguibara, como está aqui embaixo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigada, adorei o convite. Bom, também agradeço, Lívia Maria, especialista de programas do Fundo. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Foi um prazer trocar com vocês hoje e que essa palavra perpetue, né? A gente deseja que seja frutífero, que a gente consiga mais aliados aí na nossa causa e apoiadores do nosso trabalho. Obrigada. Sucesso para vocês. Bom, a Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa.